Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando da cidade de Guarulhos, uma cidade tão grande com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. E aqui nosso programa sempre recebendo pessoas de todos os naipes, todos os pensamentos e hoje uma figura histórica, uma pessoa conhecida nacionalmente, uma pessoa importante nacionalmente para a política nacional. Um prazer muito grande recebendo aqui o deputado federal Roberto Freire. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Roberto. Xará aí, um prazer estarmos aqui com você. Já conhecíamos aí o seu programa, o papel importante que exerce numa cidade que é tão grande, mas tem, no aspecto das comunicações, uma dimensão de uma pequena cidade do interior. Olha, você viu como ele conhece a cidade, né? Não conheço, até porque algumas vezes, inclusive, fazendo campanha aqui, a dificuldade de uma grande cidade como essa e não ter, por exemplo, canais de televisão, não ter jornais de dimensões maiores, é um jornal local com importância, algum significado, mas não tem aquela dimensão que o potencial econômico da cidade, que ser o segundo colégio eleitoral do Estado de São Paulo comportaria. Então, esse é um aspecto importante. E você supre, em grande parte, essa necessidade da cidade se comunicar com ela própria e não ser apenas como se fosse uma cidade dormitório de São Paulo, embora seja uma cidade de um potencial e de uma pujança econômica muito grande, como é o caso de Guarulhos. Bom, prazer muito grande tê-lo aqui conosco e, como já disse, Roberto Freire é uma pessoa que discute, ainda é um dos poucos que discute a política de uma forma mais apaixonada. Ele estava me falando um pouquinho sobre esse pensamento. Ele que vem lá de um partidão, eu estava conversando um pouquinho dele, sobre o trabalho dele. O senhor que tem esse pensamento ainda muito socialista, ainda encontra espaço dentro da Câmara para falar sobre essa política que aos poucos parece que vem sumindo, não só do Brasil, mas do mundo? Olha, essa é a grande dificuldade. Não vem sumindo os valores. Valor de fraternidade,
justiça social, igualdade de oportunidades, uma visão mais humanista da sociedade, e isso são valores que são permanentes. Agora, como forma de organização social, aquilo que nós chamávamos de socialismo, a época dos partidos comunistas, no caso aqui do Brasil, do Partidão, isso é uma etapa da história já superada. E não adianta a gente imaginar que vai voltar. A história não se repete. Foi uma tentativa que eu acredito que marcou o século XX, a história do socialismo real. Se no final resultou em derrota, ela teve imensas vitórias, inclusive humanizando o próprio capitalismo, com conquistas importantes da classe trabalhadora, dos operários, do movimento sindical, dos trabalhadores. Portanto, não é algo que diga foi derrotado totalmente. Ao final, não teve a capacidade de enfrentar, por exemplo, o novo momento da revolução científica e tecnológica que o mundo está vivendo, da comunicação, superando a sociedade industrial. Ali foi a derrota daquela experiência. Os valores permanecendo, nós vamos ter aí que descobrir como afirmá-los, com nova perspectiva, novo tipo de organização, até porque a sociedade e o mundo também é novo, tem mudado e mudado muito. Mas é dizer a você que aquela experiência é página da história. O que nós precisamos agora é saber e conhecer esse mundo que está aí e como influenciar para afirmar esses valores, que esses permanecem. O Roberto Freire passou pela ditadura, pela anistia, esteve junto nas diretas já, na Constituinte de 88. Então, é uma luta muito grande. O senhor que passou por tudo isso, como é que o senhor vê esse atual momento do Brasil, que nós passamos por tantos escândalos, mensalão, gente sendo flagrada e, ao mesmo tempo, negando qualquer tipo de vínculo? Como é que o senhor analisa esse momento político? É importante, porque nós estamos aqui em momentos de eleição e são momentos importantes para a reflexão. Como é que o senhor analisa todo esse trabalho, assim, né, feito... O senhor passou por tanta coisa e chegando nesse momento de tantos escândalos. Como é que o senhor faz a análise nesse momento? Fim de um ciclo. Nós estamos, por exemplo, a partir de 85, com um período mais longo da história da República Brasileira de plena liberdade democrática. Quem conhece a história, o Brasil era sempre surpreendido por tentativa de golpes de Estado bem-sucedido, interrupção de mandato. Então, você não tinha um calendário eleitoral que era observado. Ao contrário, era cheio de sobressaltos. Pois bem, o período de 85, com o fim da ditadura militar, é o período mais longo de plena liberdade democrática. E você, se olhar para trás, você vai ver que de 85 para cá, de 2 em 2 anos, a gente tem eleição e não tem sobressalto nenhum. Ela se realiza com a maior tranquilidade, com a plena liberdade. Isso é um aspecto muito bom. Mas do ponto de vista econômico, social, e inclusive nesse tempo, que eu chamo de tempos de Lula, esses anos mais recentes, com uma crise também de valores e moral muito séria. Nós estamos vivendo uma crise econômica. O modelo que veio bem sucedido da estabilidade do plano real, aquilo deu ao Brasil não só uma moeda, mas a possibilidade de ter condições de crescer, de melhorar. E o Brasil cresceu, mas cresceu muito pouco em relação ao que poderia e o potencial da economia brasileira viabilizaria. Nós não conseguimos. Tivemos desempenho medíocre no governo Fernando Henrique Cardoso, melhoramos um pouco com Lula em função de um grande boom da economia internacional, e o Brasil se beneficiou muito com aquilo, mas internamente o Brasil perdeu a oportunidade, porque Lula fez péssimas escolhas e opções. Nós não construímos as bases para um novo ciclo virtuoso de crescimento. Ao contrário, o que o governo Lula deixou foi esse processo atrasado que nós estamos vivendo, com o desempenho mais medíocre em toda a história republicana, que são esses 4 anos do ponto de vista econômico da Dilma.
É o PIB menor de toda a história republicana. Agora, é uma crise que volta, um repique inflacionário, ainda não muito forte, mas de qualquer forma, já atentando contra a economia popular, a economia das famílias, endividamento muito grande por conta de uma opção de Lula de exacerbar o consumo com Lula, que gerou clima de euforia e agora está gerando clima de aperreio. São as famílias que antes era trazendo os bens para casa, tudo no melhor dos mundos. E agora o aperreio de começar a pagar, com inflação, com riscos de perda de emprego, com um desempenho medíocre da economia e com uma sociedade que tem uma população imensa que agora, só recentemente, o IBGE veio descobrir que a população nem trabalha e nem quer. Então está aí. E todos eles, hoje, muito beneficiados de uma Bolsa Família que só cresce e cria no Brasil uma filosofia... Uma dependência, deputado. Só acredito que é uma dependência que acaba, de uma certa... Como o senhor mesmo disse, acaba criando uma letargia, o pessoal acaba se acostumando e não quer crescer. O senhor acredita nisso? Não, claro. Vamos falar de São Paulo. Eu sou pernambucano. Sim. Eu vim para cá idoso, mas quantos nordestinos, e aqui em Guarulhos tem muito, não são poucos não, vieram para cá em busca de trabalho. Porque aqui tinha. Ninguém veio aqui para buscar Bolsa Família, não. E o trabalho que eles aqui vieram buscar e encontraram é que gerou São Paulo, esse grande estado e essa potência econômica que é o estado de São Paulo. Foi fruto do trabalho, não foi fruto de Bolsa Família, não. Bolsa Família nós não vamos para frente em coisa alguma. Pode melhorar o presente, pode ser um programa emergencial importante para quem está passando necessidade. Mas o governo precisa ter uma agenda de desenvolvimento, coisa que com esse governo que está aí não tem. E por isso que eu disse no início, e dizer a você, nós estamos encerrando um ciclo. E eu não tenho dúvida, talvez o momento crucial seja essa eleição agora de 5 de outubro. Nós precisamos aí, quem sabe, corrigir rumos, fazer mudanças, um novo governo. Estamos conversando com o Roberto Freire. Quero agradecer ao Adalmir, muito conhecido, Adalmir de Abreu, aqui na cidade de Guarulhos, que acabou trazendo o deputado para bater um papo com a gente, com vocês aqui da cidade de Guarulhos. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e retornamos com Roberto Freire. É rapidinho. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade.
programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, hoje recebendo o grande deputado Roberto Freire, uma longa história, e ele, nossa, trouxe um presente para nós, nós que vamos fazer aqui uma estante especial com os livros que nos trazem aqui. Roberto Freire, A Esquerda Sem Dogma, é o organizador do livro Milton Coelho da Graça. Mano, eu vou ler com muito carinho aqui e vou passar minhas impressões aqui a respeito desse livro. Roberto Freire, como já falei, veio lá do Partidão, acabou vindo para o PPS, e PPS que tem uma história importante aqui na cidade de Guarulhos, não sei se o deputado sabe, o primeiro vereador aqui que acabou sendo cassado aqui foi a pedido, o Adalmir deve lembrar disso, a pedido de um vereador do PPS. Lembra disso, Adalmir? Abdo Mazlum acabou fazendo esse pedido lá. Uma história muito interessante e acabou depois caindo por um outro lado, mas isso aí é uma outra questão. Eu queria perguntar para o deputado, ele que tem um trabalho muito importante em Brasília, como é que ele enxerga a cidade de Guarulhos, porque é muito importante, às vezes a gente tem uma visão um pouco distorcida. Ele como um deputado, de repente tem uma visão... O distanciamento, talvez ele tenha uma certa isenção e fale com sinceridade, sem medo de magoar. Como é que o senhor vê Guarulhos? Mas olha, algumas vezes, se for necessário, tem que magoar. Sim. Não é? Até porque não se resolve nenhum problema se não te fizer um bom diagnóstico, e algumas vezes o diagnóstico revela alguns graves equívocos. Né? Guarulhos, evidentemente, teria e tem condições de construir aqui algo muito mais significativo do ponto de vista político. E político não é apenas o exercício de um mandato de vereador, ou ter um parlamentar estadual ou federal, ou não é apenas um melhor prefeito, a transparência maior na atividade pública. Não. É você começar a ter uma preocupação em fortalecer aquilo que dá identidade a uma cidade. Não é? Você pode correr o risco, por exemplo, de ter Guarulhos sem maior identidade. Eu falava, por exemplo, com Jean Gaspar, que é um futuro, talvez futuro deputado estadual, estamos imaginando que ele pode vir a isso, e eu conversava muito porque o irmão dele é um atleta famoso, não é? Foi um atleta famoso. E eu dizia, olha, uma cidade como Guarulhos não pode passar em brancas nuvens num estado como São Paulo na questão dos esportes. Né? Verdade. Então, o que você chega em alguma cidade, eu me lembro no tempo que eu jogava basquete, quando jovem, olha, bota tempo nisso, século passado. Eu me lembro que em São Paulo você falava muito da cidade de Franca. Né? Teve uma cidade de Jales que já teve um bom basquete. Ou seja, as cidades buscavam ter uma certa identidade em fazer bem determinadas atividades esportivas, culturais, artísticas. Pois bem, Guarulhos precisa buscar isso. É uma grande cidade. Não pode ficar imaginando que um grande distrito industrial é uma cidade que tem grandes recursos, tem o maior aeroporto do Brasil e não tem essa sua identidade como cidade. Então, é uma crítica que deve ser feita. E que eu faria muito bem, hein? Claro, e eu faria isso como se fosse um cidadão de Guarulhos, que eu sou. É bom que saiba, porque eu recebi título da Câmara Municipal. Então, eu não faço isso como algo estranho. Eu tento aqui discutir e converso muito com os companheiros do PPS aqui de Guarulhos exatamente isso. Como é que podemos afirmar, ajudar a afirmar? E estamos discutindo, inclusive com o Jean Gaspar, nessa campanha eleitoral que estamos aí juntos, trabalhando, exatamente isso. Ele que tem um bom trabalho com a comunidade de Guarulhos, comece a pensar como fortalecer a atividade esportiva, até para credenciar Guarulhos, não só em São Paulo, mas no Brasil. Até porque eu sou, por exemplo, torcedor do esporte e fico vibrando quando o esporte formou um time de basquete feminino e foi campeão brasileiro. Olha que coisa disputando bacana. Aqui com a Americana, com Ourinhos, que tem bons times de basquete feminino. Então, o que é bom isso foi bom para o Recife. Então, tem essa característica. Isso é apenas para dizer a você que eu tenho uma preocupação
e vou fazer, junto com os companheiros do PPS, com que essa preocupação seja assumida para que o PPS possa ser um bom instrumento de discussão do futuro de Guarulhos. Enquanto isso, Guarulhos não tem, a Secretaria de Esporte de Guarulhos não tem nem sede, tá? De favor na Secretaria de Educação. Olha, quero mandar ao nosso amigo Figueiredo Júnior, grande comunicador aqui de Guarulhos, mas também está trabalhando em São Paulo, Figueiredo Júnior, dizendo que parabéns pela entrevista, está acompanhando nós pelo Canal 3. Sucesso sempre. Obrigado, Figueiredo Júnior. Um grande comunicador, um grande parceiro nosso, sempre junto. Como estamos conversando aqui com o Roberto Freire e ele dando uma impressão aqui sobre a cidade de Guarulhos. Deputado, uma coisa que me chama muita atenção nos últimos tempos é que as candidaturas a deputado, muitas coisas a gente não podemos falar, mas não é levado a sério. Ou então a comunicação é feita de uma forma jocosa, de uma forma assim, até abusiva. A política hoje em dia não é levado muito a sério. Ou eu estou sendo muito duro, ou é uma forma de comunicação do jeito que estão fazendo aí pela televisão, deputado. Não, olha, infelizmente há um processo em curso que se acentuou muito nesses tempos de Lula, da certa degradação da atividade política. No momento em que o presidente da República diz que um Congresso tem 300 picaretas, e alguém do Congresso pode dizer que o maior picareta foi o presidente da República, que nunca soube de nada, de tudo que se passava no seu governo, Lula que estourou no mensalão, que grandes lideranças do seu governo, lideranças do seu partido, são hoje residentes na Papuda, em Brasília, condenados que foram por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso que resulta agora num processo de degradação das nossas instituições, que o último dos grandes escândalos, parece até maior do que o mensalão, na nossa Petrobras, que foi entregue à bandidagem. E quem entregou? O diretor que está preso e que está delatando foi nomeado por Lula, que o chamava de Paulinho. Quem era ministro de Minas e Energia e, portanto, a Petrobras era a ela vinculada, era Dilma Rousseff, que depois foi ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quando houve toda a bandalheira de Abreu e Lima, a compra de Passadena, que o diretor delator fala das propinas. E está preso. Exatamente por todo esse escândalo, que é responsável o governo. Até porque a Petrobras não é um diretor que foi designado por qualquer um, não. É designado pela Presidência da República. Não tem um diretor da Petrobras que não tenha sido designado, desses daí, que inclusive estão sendo acusados, alguns deles na iminência de serem presos, um já foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E esses que estão lá agora foram por dona Dilma Rousseff, presidente também da República, que era presidente do Conselho e autorizou a compra de Passadena, que o diretor da Petrobras diz que gerou grandes propinas. Para quem? Para comprar parlamentar, para comprar partido, para beneficiar, para enriquecer uma série de malfeitores. Então, esse é um dado concreto. Então, claro que isso degrada a atividade política, envolvendo políticos, parlamentares, tudo. É evidente, ministros, aí todo final de semana se espera a revista que vem acrescentando mais alguns nomes nesse escândalo. O dia a dia é de escândalo nos jornais. Então, esse fato faz com que a população comece a olhar a política com menosprezo. É evidente, isso não é uma crítica destituída de sentido. Nós estamos sentindo isto na rua. Quando estamos agora pedindo voto, quando você entra em contato com o cidadão, a cidadã, eles reagem e não reagem bem. Isso não é bom para o Brasil. Até porque, por pior que esteja a política, nós precisamos melhorá-la, porque não existe sociedade civilizada sem política. Sem a política é a barbárie. Quer ver um exemplo da barbárie? Inclusive a dona Dilma Rousseff, na ONU, vai lá e de forma inadvertida, cometendo uma estultice, vai lá legitimar um movimento que vive decapitando as pessoas
porque ele não concorda com as suas ideias. Falta de informação dela? Não foi falta de informação, falta de assessoria? Me dá a impressão disso. A falta de capacidade de ser presidente da República de um país como o Brasil. Isto sim. Chegar na ONU e dizer essa estultice é evidente que é falta de preparo. Mais do que isso, pensar que a ONU, você vai falar de questões internas do Brasil, como se fosse um palanque de uma eleição. Ela está falando numa organização mundial e que ela tinha que levar a visão do Brasil do mundo. Dá a impressão que aquele diplomata israelense, quando falou que o Brasil era um anão diplomático, parece que ele tinha razão. Quando acontece um negócio desse... O Brasil não é. Até porque, olha, eu tenho, por exemplo, uma visão muito crítica do presidente Lula. Uhum. Mas, de qualquer forma, Lula, quando ia na ONU, o mundo ouvia o que ele dizia. Verdade. Tal como o Fernando Henrique Cardoso. Você discorde como discordar, mas eram pessoas que minimamente respeitadas. Infelizmente, a Dilma Rousseff vai lá e nos desmoraliza. Deputado. Porque aquele discurso que ela fez realmente é de uma estultice que não tem tamanho. E coloca o Brasil numa situação profundamente desagradável, legitimando um movimento de fanáticos e de terroristas que está decapitando aquele que não pensa como ele, refém que faz a qualquer tempo, e crucificando cristãos. Como é que uma presidente da República do Brasil vai à ONU e legitima? Aí o ministro disse, não, mas ela não quis fazer isso. Sim, no momento em que você admite que tem que ter diálogo, você está legitimando. Sim. Quem? Então, os países do mundo têm que dialogar com uma seita desse tipo, fanática, bárbara como essa. Não é possível. Então é isso aí. Deputado, nosso tempo acabou, olha, super rápido. Olha, um papo tão gostoso. Espero que o senhor possa voltar aqui outras vezes, discutir um pouquinho mais a nossa cidade, uma cidade com tantos problemas. Comprometo, até porque eu gosto. Comprometo. Vamos voltar aqui. Deixa passar a eleição, porque agora a gente não está tendo muito tempo nesse período. Mas me comprometo, inclusive, para a gente vir discutir um pouco melhor, inclusive, como pensar Guarulhos. Eu vou adotar, até porque, como cidadão... Ele é cidadão guarulhense. Mesmo aqui não tendo nascido, mas sendo reconhecido... Ele está prometendo adotar a cidade um pouquinho, vai pelo menos dar uma discutida, já tenho, hein? Então vou ter essa obrigação. E você está me lançando o repto, desafio. Então, vamos lá. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço a você, muito obrigado a todos. E obrigado pelo livro, ele vai autografar daqui a pouco. Quero mandar um abraço para minha netinha que está assistindo lá em casa. Um beijão do vovô, também já sou vovô. O Roberto, são dois Robertos aqui mandando um beijão para Maria Clara. Não, porque eu tenho 8 netos já. Olha, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Um beijão para minha neta Maria Clara. Gente, muito obrigado pela audiência. Programa Tribuna Livre de segunda a sexta, 19 horas, com reprise às 13h30. Você também pode assistir pelo site www.tvguarulhos.tv.br. O deputado vai assistir esse programa na segunda-feira, aonde ele estiver, porque é transmitido pelo site. Gente, muito obrigado e até o próximo programa.